Glória a Deus, pode passar. Tá? Nós temos então um culto de homens, amém? Olha aí, rapaz, 20/11 às 20 horas, tá? Certo? Então, culto de homens, pode passar? Culto de mulheres. (... 27/11, tá? Culto de mulheres, então, pode passar? Então, o culto homem ao máximo, mulher única, tá? Nós temos dia 30/11, irmãos, a gente sempre fazia essas entregas de certificado, mas, né, em off, fazia lá um evento específico, tá? Mas nós estamos trazendo isso para a dimensão do culto, por quê? Porque isso é para que a igreja veja o trabalho que está sendo realizado nos ministérios, tá? Então vai ser um culto aqui, né, que você pode estar trazendo alguém para ouvir um testemunho de algo que Deus fez na vida do casal, de algo que Deus fez na vida do homem e da mulher, né? Então, ou seja, é uma noite de celebração e de alegria e de testemunho em nome de Jesus, amém? Tá? Então, dia 30/11 nós vamos ter então esse culto aqui às 19 horas, né? E eu creio que vai ser uma bênção em nome de Jesus, amém, queridos? Glória a Deus, né? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, né? O livro de... Deixa eu ver qual é o livro aqui. Fechou meu celular. É Êxodo. Perdão, Números. Números. Números capítulo 20. É um texto bem conhecido, a gente vai ler só um pouco dele. Números capítulo 20, tá? Fica com a sua Bíblia aberta aí. Feche teus olhos no nome de Jesus. Pai querido, obrigado, Deus, por essa noite. Nós vamos ler a Tua palavra agora, Senhor, e nós sabemos que essa palavra ela tem todo um fundo histórico, ela tem muitas camadas, Senhor, mas que o Teu Espírito Santo ele possa nos direcionar de forma simples e objetiva nessa noite, para que possamos, Senhor, contigo, aprendermos, ó Pai, verdades daqui para a nossa vida e para a nossa trajetória também aqui nessa terra, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e abrimos o nosso coração para Ti. Amém e amém. Amém, queridos? Né? Então, Números capítulo 20, tá? E vamos ler ali do versículo 2 em diante. Deixa eu ver aqui. Aí, né? Versículo 2 em diante. Vamos ficar de pé para a gente ler mais uma vez. Desculpa pedir para você ficar de pé de novo, mas é em reverência à palavra de Deus, tá? Então, versículo 2 diz assim: Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu com Moisés, e disseram: Oxalá tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor, porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí, nós e nossos animais. E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer para este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: Toma a vara, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis a água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e lhe disseram: Ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair a água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara,
e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles. Pode sentar em nome de Jesus, né? Isso aqui é um texto muito conhecido, a gente sabe, né? Mas eu queria, assim, pegar um pouco desse texto e nós falarmos sobre, né, um pouquinho, tirarmos algumas lições de forma bem simples e bem objetiva. Se nós fôssemos falar teologicamente sobre esse texto, nós sabemos que a rocha é Cristo, né? Então, a rocha é Cristo, ponto. Mas eu quero trazer também uma outra camada para nós aqui, né? Sem distorcer as Escrituras, né? Mas trazer uma camada para nós pensarmos um pouco na vida de alguém, de uma pessoa que teve com Deus, né, muitas experiências, uma pessoa que teve uma oportunidade, né, de nascer num berço onde havia um pai e uma mãe que se preocupavam com eles, né, uma família que se preocupava com ele. Esse menino, ele nasce num tempo muito difícil. Esse Moisés, ele nasce num tempo muito difícil. Essa pessoa nasce num tempo muito difícil. Quem é que nasceu aqui num tempo muito difícil? Meu Deus, quando eu olho assim, como é que meus pais me criaram? Jesus, né? Como é que deu certo? Como é que conseguiram, né? Porque eram tempos difíceis. E Moisés também, ele nasce num tempo difícil, num tempo de perseguição, um tempo de morte. Havia um decreto de morte sobre a vida dele. Você sabia que quando você nasceu havia um decreto de morte sobre a sua vida? Havia um decreto de pecado sobre a sua vida, de que, né, se você não conhecesse a Jesus, você certamente morreria e não seria salvo. Então, eu quero que você vá aplicando as realidades desse texto na vida de vocês. Eu quero que você vá olhando a pessoa de Moisés, não como um Moisés, meu Deus, mas um Moisés pessoa, uma pessoa. E quando nós olhamos para a vida de Moisés dessa forma, nós começamos a nos conectar um pouco com a realidade da vida prática de um homem, de uma pessoa, que teve isso, né? Mesmo nós tendo nascido em tempos difíceis, mesmo a gente tendo passado pelos perrengues da vida, teve sempre alguém orando pela gente. E Moisés teve pais que oraram por ele, né? Pais que tinham um coração sacerdotal. E por causa disso a vida de Moisés ele foi preservada. E Deus, pela misericórdia, leva Moisés então para o Egito. E lá a filha de Faraó pega esse menino para criar, e daqui a pouco a irmã dele, né, oferece a mãe verdadeira, né, como serva, né, de leite para amamentar Moisés. E enfim, essa história todos nós conhecemos, mas eu quero que você pense em Moisés como pessoa, Moisés como alguém que ele entra nessa terra então para cumprir algo. Ele tinha algo da parte de Deus. Moisés não era simplesmente alguém que nasceu solto. Moisés nasceu para cumprir algo da parte de Deus. Eu quero dizer para você, você nasceu para cumprir algo da parte de Deus. Você não é, irmão, escute o que eu vou dizer para você, por favor. Você não é um perdido no mundo. Tem algo da parte de Deus para você realizar. Ah, pastor, mas eu sou tão novo. Não importa, pastor, mas eu sou tão velho. Não importa, pastor, eu estou no auge de outras coisas. Não importa, você foi chamado para a glória de Deus. E Deus não abre mão disso, meu irmão. Quando então nós olhamos para a vida de Moisés, desse aspecto, nós vemos então Moisés, ele cresce, Moisés ele vai para a melhor faculdade, né, para Harvard da época, né, que era o Egito. Moisés aprende lá sobre astronomia, matemática, ele aprende sobre arquitetura, ele aprende sobre a arte da guerra, ele aprende a se localizar pelas estrelas. Moisés então ele tem realmente assim, ele sai, né, como um príncipe, digamos assim, poderia aprender tudo que aprendeu. E Moisés então agora ele poderia talvez pensar assim: puxa vida, eu sei que eu estou aqui pela misericórdia de Deus, eu sei que estou aqui pela graça de Deus, Deus me preservou até aqui, mas existe algo, né, que agora eu tenho que realizar. Então Moisés vai e ele começa então a se deixar, digamos assim, permear por essa atmosfera do chamado de Deus para a vida dele. E nós conhecemos a história. Moisés vê um homem lá batendo, né, num hebreu, um egípcio batendo num hebreu, né, um feitor. E Moisés então, num ímpeto de ira, ele se levanta contra aquele homem, ele mata aquele egípcio e enterra o egípcio na areia.
Então, Moisés era alguém que tinha, já na sua jovem idade, já carregava um homicídio nas costas. E se tem uma coisa que nós, né, hoje nós conhecemos, nós percebemos, né, que existe um preconceito, né, contra alguém que já passou pelo sistema carcerário. Não estou falando daquele que é recorrente, eu estou falando daquele que vive contumazmente na vida do crime, mas estou falando daquele que já passou pelo sistema carcerário, pagou a sua pena e ele sai para a sociedade e hoje ele enfrenta o mercado de trabalho, ele enfrenta, né, essa marca que vem sobre ele para a sua vida. E Moisés então era essa pessoa, Moisés tinha essa marca, Moisés não podia voltar para o Egito, ele teve que então fugir. E nessa fuga, nesse desejo, Moisés era simplesmente uma pessoa que ele queria o quê? Moisés queria fazer as coisas certas. Quem de nós aqui um dia já não pensou isso? Puxa, eu só queria fazer as coisas certas, cara. Mas eu queria só ajudar. Pois é, mas às vezes a gente quer ajudar e acaba estragando, né? Então nenhum de nós aqui está imune a isso. Nenhum de nós aqui está imune a um dia nós passarmos por situações difíceis na nossa vida, onde nós queremos acertar e de repente nós nos vemos errando. E de repente nós nos vemos, né, sendo conduzidos, né, para um caminho que nós não queríamos andar. Então, isso aconteceu com Moisés. Moisés vai parar então no deserto, fica 40 anos no deserto, quando Moisés está realmente assim desistindo de tudo, creio eu, porque 40 anos dá para pensar, né, irmãos? Se você pensar um homem, né, com os seus 60 anos, quando ele olha 40 anos atrás, ele vê uma diferença gritante na sua vida, né? E Moisés não era diferente. Moisés estava ali cuidando daquelas ovelhas, que era do sogro dele, não era nem dele. Ele estava lá cuidando daquelas ovelhas, né? E de repente Deus então aparece num lugar inusitado. Deus aparece numa sarça ardente, chama Moisés, aí você conhece, Moisés diz, eu não posso, eu não sei, não vou. E Deus, né, vai ali, aperta Moisés. Então, talvez alguns de nós já tenhamos passado pelo tempo do aperto de Deus. Aquela coisa do não vou, não quero, não é mais para mim. Eu passei por isso, irmãos. Negócio de igreja não é mais para mim. Não, olha, nunca mais boto meus pés numa igreja, né? Isso, irmãos, estou falando aí há 33 anos mais ou menos atrás. Mas Deus teve misericórdia na minha vida. Um dia Deus me pegou, né? Deus dá aquela arrochada na gente, Deus diz assim, cara, é agora ou nunca. E se disser que não é agora, eu não vou te dar essa oportunidade de novo. Eu me agarrei em Jesus, porque eu sabia que era Ele falando comigo. A gente sabe quando é Deus que fala com a gente. Não adianta. Pastor, eu nunca ouvi a voz de Deus, então Ele não te pegou ainda direito. Na hora que Ele te pegar, tu nunca vai esquecer a voz dEle. Tá? Certo? Então, quando isso aconteceu, né, na vida de Moisés, então, Deus fala com Moisés, traz Moisés novamente, né, ao circuito, né, começa a realinhar Moisés com o propósito. E Moisés, então, ele já estava casado, ele casou com uma mulher, Deus deu para ele a bênção de uma família, Deus deu para ele a bênção de uma esposa, e essa esposa, Zípora, né, não era da mesma cultura hebreia que Moisés tinha. E a Bíblia diz então que Moisés, depois desse grande chamado, ele estava indo para um lugar, né, para realizar o plano de Deus, e de repente a Bíblia diz que aparece um anjo e, né, Deus tenta matar, né, o filho de Moisés, que é Gerson. E aí Zípora então acaba circuncidando o filho de Moisés, tá? Certo? E ainda quando vê Moisés, para mim, és para mim esposo sanguinário. Por que será que essa circuncisão não aconteceu antes? Provavelmente Moisés talvez tenha dito para ela, olha, na minha cultura, quando nasce um menino, a gente tem que circuncidar. E talvez Zípora tenha dito para Moisés, não, isso é muito radical, vocês são muito radical. Diga para quem está ao teu lado, tu é muito radical. Não pode? Ah, mas você é muito radical. Que isso? Né? Deus nos trouxe para uma liberdade. Vai deixando. Vai deixando sentar na tua cabeça, tu vai ver uma coisa, que bagunça que isso faz. Tá? Então, quando ela, aquilo que a esposa não deixa o marido fazer, vai sair muito custoso para que ela faça. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós estávamos falando aqui, na segunda-feira passada nós falamos aqui.
nós temos que entender que existe, é um tempo para a igreja. Quando a gente vem aqui, trabalha os homens, as mulheres, irmãos, não é um papinho de igreja. Nós estamos falando de resgate de sacerdócio. O resgate do sacerdócio feminino e o resgate do sacerdócio masculino. O que é para o homem é para o homem, o que é para a mulher é para a mulher, e ponto final. Foi Deus que disse que é assim. Se você não gostou, discute com Deus então, porque Ele que falou que é assim. E vou te dar uma dica: existe zero probabilidade de Deus estar errado. Amém? Zero probabilidade. Então vai te acostumando, né? Pega o manual da vida aí, chamado a palavra de Deus, né? E vai olhando, né? Porque nós estamos vivendo num tempo de resgate de sacerdócio masculino e resgate de sacerdócio feminino. Feito isso, então, estamos lá comigo, estão comigo, amém? Estão acompanhando a trajetória de Moisés. Uma pessoa que só queria acertar na vida. E de repente, então, Moisés, ele vem com o coração dele cheio, porque ele ouviu a voz de Deus, ele foi, então, eu vou ajudar alguém, eu vou servir a Deus. Quando você pensar assim, vou servir a Deus, amém? A gente fica assim constrangido com o amor, Jesus, eu quero te servir, aleluia. Aí quando você está olhando para o lado assim, Deus fala assim, então serve esse aí, ó. Não, Jesus, não, ele não, eu quero servir só a ti. Servir a Deus é servir aos irmãos. É ser instrumento de Deus para o crescimento da vida de pessoas. Deus tem a ver com pessoas. Amém? Estão comigo? Né? Quer servir a Deus? Né? Antes de dizer um amém, quantos querem servir a Deus? Eu quero. Então serve pessoas. Amém? Porque é servindo pessoas que nós vamos cumprindo a missão de Deus e vamos cumprindo o ir de Deus. Ah, mas a gente tem que primeiro estar preparado. Sim, começa agora, aqui, nesse momento, preparo. Estamos começando. Já começou, ontem, semana passada, ano passado, o dia que tu te converteu, o dia que a ficha começou, Deus a te chamar, já vem, filho, vem, bora. Arruma essa bagunça aí, vamos lá. Que é assim que Deus faz. E Deus então trouxe Moisés então para esse tempo. Moisés vai lá então ajudar um povo. E Moisés chega lá, cheio, né, de Deus, com um projeto da parte de Deus. Olha, Deus disse que vai fazer isso, Deus mandou fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro. E a galera começa então a olhar Moisés com o nariz meio torto, né? Mas vem cá, né, que papo é esse aí que tu, né, agora tu vai mandar na gente? Irmãos, escravo não entende linguagem de serviço. Então, se você está nessa igreja e você acha que alguém que está sobre você, um líder, ele foi levantado para mandar em você, é que você ainda tem a cabeça de escravo. Você não entendeu o que é o reino de Deus. Mandando na igreja. Amém? Nós comemos todos na mesma mesa. Posso ouvir um amém? Porque nós viemos aqui uma vez por mês, no domingo, nós comemos na ceia do Cordeiro, nós comemos a mesa do Cordeiro. E nós no dia a dia comemos na mesa também uns dos outros, através da palavra de Deus, da comunhão dos irmãos, da oração, né? Tem um grupo de oração às 5:30 da manhã dos irmãos aqui, que eu olho aquele grupo ali, eu fico apaixonado, porque assim, tem gente ali naquele grupo para orar, hein? Já que faz o WhatsApp de tanta bobagem, então faz um WhatsApp de um grupo de oração, de leitura bíblica, tem o irmão Flávio, né? Então, ou seja, o desejo de servir. Moisés, então, estão comigo, Moisés? Eu vou lá e venho cá, tá, irmãos? Não estou perdido, tá? Vou lá e venho cá. Estão comigo, amém? Tá. Moisés, então, vem e vai servir o povo. Aleluia, que povo maravilhoso. O povo entendia tudo. Moisés dizia, vai, eles iam, vem. Não, tudo desconfiado. Porque assim, irmãos, a gente vem do mundo desconfiado. A gente vem do mundo achando assim, o que esses caras querem? Mas que tanto amor tem essa igreja? Mas que tanto abraço? Estou só esperando a hora que vão vir pedir um dinheiro. Estou só esperando a hora que... eu sabia, a oferta. Eles também tiram a oferta. Não, irmãos, nós não tiramos a oferta, nós oportunizamos você a vir aqui à frente ofertar. A Bíblia diz, trazei, né, os dízimos, né, certo? Então, a gente trabalha dessa forma. E não temos nada contra quem passa sacolinha, não tem problema também. Às vezes é mais prático, né, certo? Eu conheci uma pessoa que era, né, numa congregação que eu servia a Deus quando era criança, né, que tinha aquele negócio que, né, tinha
né, tipo um arco assim, né? É um gasofilácio também, mas aquele né, que tu pega por um cabo e vai levando assim, né? E quando chegava perto do cara, ele dava umas insistidas assim, né? Tipo assim, não vai sair nada aí. Então, né? Dá aquela cutucada nos peitos do peão sentado assim. E não adianta fazer que está orando. Na hora que vai passar o gasofilácio, fecha os olhos. Vamos dar uma cutucada assim para ver se tu, né, descia do trono da glória para ofertar. Moisés só queria fazer certo, irmãos. E eu tenho certeza aqui que nessa noite tem pessoas aqui que querem fazer certo. Moisés então começa a servir o povo então vem, sai com ele do Egito. A gente viu toda aquela série de milagres, né? Deus deu ali aquele cajado para Moisés, aquela vara, né? E mediante aquela estratégia de Deus para aquele tempo, preste atenção nisso, Deus deu para Moisés uma coragem, Deus deu para Moisés um ímpeto, Deus deu para Moisés uma força, Deus deu para Moisés, né, uma atitude de espírito, né, muito intensa, e Deus deu para Moisés também um instrumento, né, que era um cajado. E com aquele instrumento, muitas vezes Moisés, ele feriu o Nilo, né? A primeira vez que Moisés bate na rocha, né, ele bate realmente na rocha e sai água. O apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 10, se não me engano é isso que está lá, ele diz assim: não sabem vós que todos os nossos pais bebiam daquela água que saía da pedra, e a pedra era Cristo, e a rocha era Cristo? Aquela rocha que os perseguia. Existe uma lenda judaica, irmãos, de que aonde eles iam, aquela rocha ia com eles. Quando já ouviram falar disso, né? Já imaginou, tá andando, tu olha uma pedra, essa pedra estava aqui ontem, essa pedra não estava lá ontem, né? Aí tu anda mais um pouco, tu olha, a pedra está ali. Mas que pedra é essa que nunca sai da volta da gente, né? Então, ou seja, existia uma lenda judaica que, né, essa rocha perseguia. Paulo dá a entender, né, isso quando ele fala, né, lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 10, ele vai falar que todos os nossos pais beberam a mesma água que saía da mesma rocha que os perseguia. Então eu quero que você entenda que, né, mesmo, irmãos, nas dificuldades, nós temos sempre alguém que nos persegue, que é Cristo. Amém? O amor de Cristo, o amor de Deus, o sacrifício de Jesus, ele é eterno, irmãos. Amém? Né? Moisés, quando ele chega nesse momento aqui, que é um momento de desespero, que era um momento de dor, que era um momento onde ele não sabia mais o que ia fazer com esse povo, porque eu quero que vocês entendam que a primeira vez que Moisés fere a rocha, né, é 40 anos atrás. E de repente Moisés, ele se vê no momento onde a murmuração de uma nova geração que chegou aprendendo a murmurar. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Cuidado com o que nós estamos ensinando à próxima geração. Cuidado com que tipo de linguagem nós estamos formando a próxima geração. É uma linguagem de filhos comprometidos ou é uma linguagem de gente reclamona do Evangelho? Gente reclamona que nada está bom, não sempre tem um problema, né? Veja que eu falei no início aqui, uma coisa é ser cliente do Evangelho, outra coisa é ser discípulo de Jesus. Discípulo tem cruz, irmão. A gente está sempre falando aqui, discípulo tem cruz. E essa geração então nova, agora que Deus havia levantado, estava lá com Moisés, né, repetindo as mesmas coisas da geração passada. E quando então ele e Arão, então eles se deparam nessa situação, o nível de estresse de Moisés é muito grande. E ele faz o que quando ele está estressado? O que você faz quando você está estressado, meu irmão? Toma uns remédios, vai dormir, pastor, eu vou pescar. Mas quando tu volta, não adianta, né? A não ser que tu vá no pesca e pague, porque é certo que vai pegar um peixe. Olha que se a coisa estiver bem ruim para o teu lado, nem no pesca e pague tu não pega. Muitas vezes nós, em tempos de estresse da nossa vida, nós vamos buscar outras coisas, né? Nós falamos domingo passado aqui, Pedro foi pescar, né? Certo? Os discípulos de Emaús, que eram para ir para Jerusalém, foram para Emaús, né? Então, ou seja, né, no tempo, né, de estresse, a gente joga os cadernos para cima e vai procurar uma outra coisa para fazer. E quando isso acontece com Moisés, ele faz o quê? Ele vai para a porta da tenda da congregação. Ele lembra que existe um Deus, que é um Deus que manifesta a sua glória. Amém? E eu quero deixar para você pensar isso nessa noite. Eu quero deixar para você pensar que existem
pelo menos 3 coisas importantes que nós precisamos aprender aqui nessa noite. A primeira delas é que não importa o nível de experiência que você teve com Deus, não importa o nível de experiência que você já teve com Deus, vão existir novos desafios. Vou repetir, não importa o nível de experiência que você teve com Deus, existirão novos desafios. Sabe por que Deus coloca diante de nós novos desafios? É porque Deus quer nos levar a um outro lugar. Deus quer nos levar a um outro patamar. Você vai ver que o Moisés que saiu, do deserto com aquele cajado na mão, ele foi em direção ao Egito, quando ele volta com uma nação. Deus sempre vai levando o povo, Deus sempre vai levar os seus filhos a um outro patamar, irmãos. As batalhas da nossa vida não são para nos esmagar, elas não são para nos rebentar, não é porque Deus nos detesta, não é porque Deus está nos punindo, é porque Deus está nos polindo para um novo patamar com Ele. Então, a primeira grande lição que Moisés nos traz aqui é que existe algo novo, uma movimentação de Deus, algo novo que Deus está fazendo, algo que Deus está levando a sua igreja para um outro patamar. Glória a Deus que eu ouvi um amém. Amém, irmãos? Eu sei que é ruim de ouvir isso, mas onde é que está Deus no que está acontecendo? Aí entra a segunda coisa que você tem que aprender. Se você não sabe onde é que está Deus no que está acontecendo, ontem eu falei para uma pessoa, disse assim, a coisa mais difícil que tem é a gente contar a história da gente quando ela está acontecendo, Flávio. Porque é muito bonito a gente ir para aula de história, de geografia, professor de geografia lá, sociologia, filosofia, a gente vai para lá, senta, porque o período tal aconteceu tal coisa. Não, porque tem aqui a Art Nouveau. Quem já ouviu falar de Arte Nouveau aqui? Meu Deus, galera, isso é coisa que a galera está vendo agora aí, Arte Nouveau, tá? Certo? Isso aqui é um campo da literatura, certo? E quem já ouviu falar aqui na chegada da família brasileira, da família portuguesa, família real portuguesa no Brasil? Quem já ouviu falar dessa história aí? Senão eu dizer que todos vocês mataram a aula de história do ensino fundamental, tá? Então, ou seja, a gente tem toda aquela aula de história que aconteceu, que veio José de Bonifácio e não sei o quê. Então, está se contando uma história de algo que está no passado no tempo. O que a gente pode tecer, quando você vai ligar a TV de manhã para olhar notícia, você vai ver o quê? Comentaristas, comentários sobre o que está acontecendo. A história vem depois. A história vai revelar se os comentários estavam certos ou estavam errados. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Então é difícil a gente contar a história da gente quando ela está acontecendo. E aqui Moisés está diante de um grande desafio, ele está construindo algo com um povo, Então, o primeiro ponto é que nós vamos passar por dificuldades. O segundo ponto é que nós temos que, no momento em que nós não sabemos para onde recorrer, nós temos que lembrar que nós temos o quê? A glória de Deus. Diga para quem está do teu lado, a glória de Deus não desiste. E Moisés, então, e Arão, eles vão para a tenda da congregação, naquele lugar de experiência, aquele lugar de manifestação de Deus. Você lembra onde é que é o lugar de manifestação de Deus na tua vida? Você lembra onde é que é o lugar onde Deus fala com você na sua vida? Você lembra qual é o lugar de intimidade com Deus na sua vida? Pois é nesse lugar que você tem que estar. Porque quando você não sabe o que fazer, quando você não sabe para onde correr, é para esse lugar que você tem que ir. E aí Moisés então vai para esse lugar, ele vai para essa tenda, ele tem, a Bíblia diz aqui que a glória de Deus então aparece. Vamos ler comigo lá o versículo de novo, Vamos lá para Números 20, tá? Versículo 6, então Moisés e Arão se foram de diante do povo, eles se foram de diante do povo, irmãos, não adianta ficar lá ouvindo o murmúrio, tá? Não adianta, irmãos, quero dizer para vocês uma coisa, se tem uma coisa que apodrece os ouvidos da gente, é viver no meio da murmuração. A gente tem que saber discernir até onde a pessoa está contando a dor dela para você, porque muitas vezes nós vamos ser instrumentos de cura na vida de outras pessoas, às vezes nós vamos ser um ouvido terapêutico para a vida daquela pessoa, mas tem que saber o limite, porque daqui a pouco a coisa vira uma murmuração, daqui a pouco, tu em vez de consolar, ainda sai falando mal junto com a pessoa. Tá? Então eles saíram de diante do povo e foram para onde? Eles foram para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre os seus rostos. Ou seja, eles se humilharam e a glória do Senhor apareceu.
é quando nós nos humilhamos no lugar de intimidade que a glória de Deus aparece. E quando a glória de Deus aparece, irmãos, lembra que nós falamos aqui que nós somos feitos para a glória de Deus? E aqui é o terceiro ponto. O terceiro ponto é que nós temos que entender que se nós vivemos para a glória de Deus, logo nós trazemos para a nossa vida a glória de Deus. Nós somos feitos para andarmos na glória de Deus. Quantos lembram de Gênesis lá, a criação do homem, né? Andávamos na glória de Deus, né? Jesus vem agora, nos resgata novamente para que nós possamos o quê? Andar na glória de Deus. Fomos feitos para a glória de Deus. Só que aqui, infelizmente, Moisés, ele estacionou, porque Moisés, quando nós vemos que Moisés chega ali, logo adiante, Moisés, ele toma para si aquela murmuração do povo. E ele faz aquilo que Deus não disse para ele fazer. Deus disse para ele o quê? Deus disse para ele falar com a rocha. Eu quero lembrar você que da primeira vez ele bateu na rocha. Era o tempo mesmo. O sacrifício de Jesus é um só. Posso ouvir amém? Então Jesus não vai morrer na cruz de novo por você. Ele já fez isso. Agora é um tempo de você buscar uma intimidade com essa rocha. O que Deus queria que Moisés fizesse? Que Moisés chegasse diante do povo e só falasse com a rocha. Mas Moisés estava acostumado a resolver as coisas como no passado. Assim como talvez alguns de nós estejam acostumados a resolver as coisas como no passado. Como é que você resolvia as coisas no passado? Era no tranco. Era do teu jeito. E no passado recente com Cristo, talvez tenha coisas que você tenha resolvido já um pouco mais gospel. Mas eu quero dizer para você, Deus está nos chamando para um novo patamar. Deus está nos chamando para um novo tempo de intimidade. Deus está nos chamando para um tempo de conversa. Deus está nos chamando para um tempo de meditarmos na sua palavra, de glorificarmos o nome dEle e olharmos, né, aquilo que Ele vai fazer com graça, com amor e misericórdia. O que Deus queria fazer com aquela nova geração era justamente o que Deus estava trabalhando, uma nova geração para entrar num lugar que Deus havia preparado para eles. E Moisés, irmãos, era um instrumento. Eu quero dizer para você é um instrumento para levar outros a entrar num lugar que Deus preparou para a vida deles. E você não pode mais deixar de ouvir a voz de Deus. Você não pode mais tentar resolver as coisas, quem sabe, da forma como você resolvia antes. Deus está chamando você para um tempo, é hora de falar com a rocha. E aqui eu quero abrir uma outra camada para vocês. Já falei para vocês, nós sabemos que a rocha é Cristo, amém? Mas digamos que a rocha pode ser uma coisa também que você está tentando resolver e não consegue resolver. É uma coisa que você, quem sabe, está ali, né, certo? Louco para grudar o cajado na rocha. Mas eu quero dizer para você que enquanto Deus estava falando com Moisés, enquanto Deus estava preparando Moisés, aquela água, quem sabe, já estava ali prestes a jorrar. Está prestes a acontecer. E Deus só quer testar a tua fé. Porque eu quero dizer para você que depois da primeira vez que foi batido naquela rocha para sair água, agora na segunda vez resta o quê? Fé, obediência à palavra de Deus, né, e se manter firme naquilo que Deus falou. Então Deus está chamando você nessa noite. Deus está abrindo os seus olhos nessa noite. Eu estava meditando nessa palavra em casa e Deus estava dizendo para mim assim: te mantém firme, é fé e oração. É fé e oração. Busca o lugar de intimidade. Isso Deus está falando comigo, irmãos. Busca o lugar de intimidade, fé, oração, né, para não se perder, para que o propósito seja concretizado na tua vida. Então esse tempo, irmãos, é um tempo que nós como igreja, trago para mim e para você, nós como igreja precisamos de fé, oração, precisamos de intimidade com Deus, precisamos estar atentos, afinar os nossos ouvidos. A melhor coisa que você faz é sair do meio do lugar de murmuração, para você afinar os seus ouvidos com a voz de Deus, como um instrumento que precisa de uma referência para ser afinado. Como alguém que precisa escutar precisamente aquilo que tem que falar.
Deus está dando a senha para você resolver as coisas. Mas se você estiver no meio da multidão de murmuração, essas coisas não vão se resolver, porque você vai perder o foco daquilo que Deus disse, pela pressão daquilo que a multidão está falando. Nunca vai faltar alguém para dizer para você que Deus não, né, Deus não, onde é que a gente está? Pô, cadê os romances? Cadê, né, a água? Cadê aquelas promessas todas que Deus fez? Talvez você esteja vivendo no meio de pessoas descontentes, que não estão vendo a promessa de Deus ser realizada, porque ainda não é o tempo. Diga comigo, a promessa tem um tempo. Se você tem um filho, né, e esse filho é menor, e você diz para ele assim, quando você ficar de maior eu vou te dar o carro. E esse filho então, né, um filho de 14 anos, no outro dia ele começa a dizer, eu tenho uma promessa, o pai vai me dar o carro. E quando chega nos 15, 16, ele está lá naquela promessa, né, e daqui a pouco, né, chega os colegas dele na escola e diz assim, não vai dar nada, teu pai está se arriando em ti. O pai te falou, quando você é bobo, tu vai acreditar nisso aí que teu pai falou? Então começa o quê? Uma arma de Satanás que é descredibilizar a promessa que Deus fez por causa do falatório da multidão. E nós vamos nos perdendo, daqui a pouco a gente esfria o coração na promessa. Por quê? Porque nós damos mais ouvidos àquilo que a reclamação, que a insatisfação diz, do que aquilo que Deus falou. Você está comigo aqui nessa noite? E eu faço uma pergunta para você nessa noite. Não está na hora de você parar de tentar resolver isso aí que você está tentando resolver na força do teu braço? Porque a Bíblia já disse que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. E para que você possa se mover naquilo que Deus está dizendo, você tem que entender as coisas pelo Espírito. E quem sabe esse momento da tua vida é um momento onde tu já tentou tudo, e tu está prestes a romper um limite. Então, né, te manter firme vai fazer com que Deus te coloque no outro patamar. Mas se você avançar o sinal na força do teu braço, pode ser que você vai deixar de entrar nesse lugar que Deus preparou para você. Eu quero que você não estou falando de salvação, irmãos, porque nós sabemos que Moisés foi salvo, nós sabemos que Moisés estava lá na transfiguração do monte, né? Nós não estamos aqui no tribunal de Moisés, Moisés não está sentado aqui, né? Mas eu estou trazendo para vocês uma realidade que aconteceu na vida de Moisés, que é um homem de Deus, né? Foi um homem de Deus, né? É porque ele está na eternidade, então ele foi um homem de Deus aqui na terra, mas que também teve as agruras do seu tempo. E quem sabe você aqui nessa noite tem as agruras do seu tempo? Você já teve uma grande experiência com Deus, você já teve uma oportunidade de estar diante da glória de Deus, né? Mas você ainda está tímido para avançar naquilo que Deus disse que você tem que fazer. E às vezes o que você tem que fazer, às vezes é ficar quieto mesmo. Mas às vezes tem passo que você tem que dar. E o que eu queria colocar para você nessa noite é isso, é entregar para você essa mensagem da parte de Deus, né? Que é algo que Deus falou comigo e eu tenho certeza que quando é para mim também é para vocês, né? Porque eu não fui de manhã buscar uma mensagem, Deus, eu quero uma mensagem para a igreja, Deus fala comigo. E Deus trouxe essa palavra nos instruindo, né? Instruindo a minha vida, eu compartilho isso com vocês, instruindo a minha vida, né? A nos mantermos firmes naquilo que Deus tem nos dado. Diga para quem está ao teu lado, te mantém firme naquilo que Deus te deu, porque Ele vai realizar. Não bota a mão para não estragar, porque enquanto há possibilidade humana, não é hora do milagre. Amém? Fica de pé em nome de Jesus, quero orar contigo. Eu disse que ia ser bem objetivo. Feche teus olhos. Os irmãos da música, se quiserem subir. A gente vai só fazer aqui um fundo musical aqui, né? Um instrumental. Deus naquele dia, através de uma coisa maluca, Deus queria levar a vida de Moisés a outro patamar.
Imagina falar com uma rocha. Já te imaginou a gente falando com uma rocha? Já te imaginou tu de pé no meio de uma multidão? Só um pouquinho, pessoal, Deus vai resolver o problema agora. E aqui está a rocha. E Moisés ser desafiado a simplesmente chegar e dizer assim: rocha, que brote água de ti agora. E a rocha começar a brotar água. Deus queria levar a vida de Moisés a outro patamar. Deus queria levar a fé daquele povo a outro patamar. E eu quero dizer para você, é hora de você falar com a rocha. E a rocha é Cristo. A primeira rocha, ela já foi batida, que é a rocha do sacrifício de Cristo. A segunda rocha é a rocha que, quando aparece, né, na nossa vida. A rocha que deveria ter sido honrada e não foi honrada. Mas 1 Pedro também fala de uma rocha eterna, que é a rocha angular, a pedra de esquina, aonde todos nós, como pedras vivas, somos edificados nessa rocha. Sabe, irmãos, eu fico imaginando assim uma pedra, quem já foi numa obra sabe disso. Eu fico imaginando uma pedra de esquina, uma pedra quadrada, uma pedra perfeita, uma pedra angular. E as outras pedras vivas, todas uma do lado da outra, olhando, fazendo assim, ó. Para cá, para frente, não, um pouquinho mais, tu está muito na frente, um pouco mais para trás, aqui, ó. Nós todos, lado a lado, alinhados na mesma rocha. É assim que Deus está nos edificando nesse tempo. Ele é a rocha angular. Ele é a pedra. Você pode sim olhar para o teu irmão e dizer para ele assim, um pouquinho mais para frente aqui, ó. Nós ficar junto aqui, ó. Isaías fala de uma argamassa colorida, de um espírito de unidade, cheio de bênção e graça de Deus. E eu creio que é isso que Deus está fazendo com a gente nesse tempo. Não é porque é o fulano, porque é o beltrano, porque é o cicrano, não é porque é o maior, nem porque é o menor, nem porque... é porque nós estamos aqui, ó. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo está dizendo aqui, olha aqui, ó. No ângulo dele. É no ângulo dele. Amém? Então eu quero te mandar para você fechar os teus olhos agora, em nome de Jesus. E você olhar para essa rocha, que é a rocha perfeita. É a única capaz de, nesse tempo, ainda colocar você no prumo. Porque você já teve experiências com Deus, você já falou com Deus, Deus já fez tanta coisa na tua vida, você já creu, você já deixou de crer, você já se alegrou, você se entristeceu, você construiu o ministério, você destruiu o ministério, você está em ruína, você teve de pé, não importa, eu quero dizer para você que a rocha ela continua indo no mesmo lugar, ela está lá, ela foi colocada lá para nos edificar, para que nós possamos ser construídos nela, para que nós possamos olhar para ela e dizer assim, eu quero ser igual a ti, Jesus. Eu quero obedecer, Senhor, aquilo que tu diz na tua palavra. Eu quero, Senhor, esse tempo de intimidade. Eu quero, Senhor, permanecer firme para que eu possa, Senhor, avançar num outro patamar agora, Senhor. Nos ajuda, Pai. Aleluia. Há um tempo de comunicação com Deus. Comunicação não é só falar, comunicação não é só escrever, mas é escrever e receber cartas. É falar e ouvir, é ter um tempo de qualidade com Ele. Porque eu quero dizer para você que nós temos tempo de qualidade com outras coisas muitas vezes, mas nós precisamos retomar esse tempo de intimidade, de ouvir a voz daquele que é o nosso Deus, aquele que quando Ele fala, nós às vezes esperamos grandes coisas, como Elias esperou. Elias queria um trovão, ele queria, quem sabe, um relâmpago, um raio, um terremoto, queria tanta coisa, mas Deus falou com ele através de um vento suave, um lugar de descanso, uma brisa que refrigera. É assim a voz de Deus, e ela vem e não é menos forte, porque nessa mansidão, nessa simplicidade, ela entra dentro do nosso coração e vira do avesso as possibilidades humanas. Ela diz, naquele lugar onde você diz não tem mais jeito, ele entra e diz assim, agora deixa que eu vou fazer. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Nós vamos cantar essa canção de forma bem objetiva, e eu quero em seguida estar orando com você em nome de Jesus. Aleluia.
Glória a Deus, né? Aproveite esse tempo, irmãos, para olhar para dentro de você. Aproveite esse tempo para olhar para dentro de você e perceber que existem coisas na tua vida que, quem sabe, tu está forçando. E Deus está dizendo para você assim: não força, filho, não força, filha, porque aquilo que tu não pode fazer em anos, eu posso fazer em dias. Mas eu estou esperando tanto tempo, pastor. Então espera mais um pouco, porque a água já está ali. Quem sabe Deus está esperando só você falar com a rocha. Pare de se debater, pare de levar para o pessoal as coisas que estão acontecendo com você, que as pessoas estão falando, e comece a olhar para aquele que é o Rei, aquele que é o Senhor, aquele que é nele que você tem um lugar de adoração, é nele que você tem um lugar de encontro. E você não precisa estar num lugar especial para isso. O lugar especial é onde Ele está. E se Ele está lá no banheiro da tua casa, é lá o lugar especial. Se Ele está no teu quarto, lá é o lugar especial. Se está na caminhada de manhã, lá é o teu lugar especial. Se está no trabalho, lá é o teu lugar especial. Não esqueça, nunca te deixarei, nem jamais te abandonarei. Mas se você der tempo para ouvir a voz de Deus, se você fizer como Moisés e Arão e chegar na porta da tenda da congregação, ou seja, o Deus que se move no meio da igreja, porta da tenda da congregação, o lugar onde Ele habita, o lugar onde Ele está. Se você der tempo para isso, eu quero dizer para você, se você se humilhar, você vai ouvir a voz de Deus. Aleluia. E você vai ter a oportunidade de não fazer como Moisés fez aqui, mas você vai ter a oportunidade de se mover por aquilo que Deus está dizendo para você fazer. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Se essa palavra fez sentido para você nessa noite, se essa palavra tocou no teu coração, coloque a tua mão direita no meio do teu peito, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero orar contigo nessa noite, em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado porque nessa noite, Senhor, nós podemos, diante de Ti, Senhor, colocar o nosso coração e Te pedir perdão por não ter corrido para a Tua glória antes. Porque quando, Senhor, nós vamos na direção da Tua glória, nós vamos entendendo que é no meio de uma vida de adoração que a Tua presença se manifesta de forma poderosa, Senhor. Assim como a mulher samaritana, Senhor, que estava preocupada onde é que era o lugar de adoração, que o nosso coração possa ser ansioso, desejoso, Pai, faminto por esse tempo de intimidade contigo, de adoração a Ti, Senhor. Aquela adoração sincera, Senhor, onde nós colocamos o nosso coração diante de Ti. E quando nós dizemos assim: Pai, Tu conhece a minha vida, Ele pode olhar para dentro do teu coração, porque você está ali despido diante da presença dEle. É assim que nós queremos estar, Senhor, para ouvir a Tua voz, porque sabemos que enquanto estamos ali prostrados, Te adorando, Senhor, reconhecendo a Tua soberania, não murmurando, não colocando diante de Ti, Senhor, as mazelas da nossa alma, mas nos inclinando e dizendo: Senhor, Tu conheces o meu coração, Tu sabes da minha vida. Olha para dentro de mim, e quando a voz do Senhor, quando os olhos do Pai entram dentro da tua alma, eles podem escanear a tua vida. Sim, Deus sabe que tu precisa. Sim, Deus sabe que existe uma necessidade no teu coração, e Ele é capaz de discernir aquilo que é realmente uma necessidade ou é um devaneio da tua alma. Ele sabe o que realmente você precisa. Então faça como o salmista Davi: sonda, meu Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele é capaz de fazer isso. E por que Ele não faz, pastor? Porque Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir você dizer: Pai, eu pequei contra os céus e contra Ti, como o filho pródigo disse.
Pai, me perdoa porque não recorri a Ti antes. Pai, me perdoa porque, Senhor, eu estou tentando resolver algo na força do meu braço. Pai, eis-me aqui, Senhor. E Deus virá e vai te trazer a estratégia exata para que você possa aplicar. Mas eu quero dizer para você, esse é um tempo da igreja onde nunca foi tão urgente uma vida de intimidade com Deus, nunca foi tão urgente uma vida de entrega, uma vida de humilhação aos pés daquele que pode todas as coisas. Nunca foi tão necessário olhar para o lugar onde a glória de Deus habita, que é no meio do seu povo. Nunca foi tão urgente nós como igreja olharmos uns para os outros e vermos na vida uns dos outros a manifestação da glória de Deus. Pai, nos livra nessa noite, Senhor, em nome de Deus eu te peço. Nos livra, Pai, dessa tempestade de murmuração que toma conta do mundo. Não é só na igreja, Senhor, que há murmuração, lá fora também há. Lá fora há uma nuvem de insatisfação, Senhor. E nós não queremos deixar que esse discurso de insatisfação ele roube de nós a nossa entrega diária, Senhor, diante de Ti, Senhor. Porque nós somos feitos para a Tua glória. Que no meio do lugar da dificuldade nós possamos abrir a nossa boca falando, nós possamos abrir a nossa boca, Senhor, expressando aquilo que a Tua glória nos revela, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus, guarde a vida de vocês e que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. E não esqueça, nós estaremos nos grupos caseiros durante a semana nos movendo como igreja, e que você leve para o teu coração essa palavra. O lugar de ouvir a voz de Deus é dali que vai sair a estratégia para você romper, para você enfrentar o desafio que está diante de você nesse tempo. Amém? Dê um abraço quem está do teu lado, diga para essa pessoa uma semana abençoada em nome de Jesus. Que a graça de Cristo Jesus te acompanhe, que a glória de Deus esteja contigo. Aleluia. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Você que ficou em casa com a gente aí até agora, Deus abençoe. Aleluia.